Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Sevilha e esse é o livro das perguntas. Hoje nós vamos responder a pergunta do nosso amigo Rodrigo, meu xará, lá no grupo do WhatsApp. Ele mandou o seguinte questionamento, que eu coloquei nos meus termos aqui, mas eu fiz uma paráfrase do que ele colocou no WhatsApp. Ele disse assim, basicamente: por que apenas no Evangelho de Mateus se mencionam as leis, com base nos 10 mandamentos, explicitamente, e nos outros livros isso não é feito com tanta ênfase assim, ou até não são mencionadas as mesmas leis, né? Por exemplo, não roubar, não matar, né? Enfim, tudo isso daí. Então vamos lá, gente. Dá para entender isso, tá? Não é muito difícil. O Evangelho de Mateus, ele é dirigido aos judeus, tá? Então o Evangelho de Mateus ele tem dois objetivos, basicamente. Óbvio que não vamos também dizer que é só isso que eu vou falar aqui, tá? Não vamos simplificar demais, porque é uma realidade complexa, antiga, que tem muitas repercussões, como se diz? Muitas nuances e sutilezas, tá? Mas basicamente o Evangelho de Mateus é dirigido à conversão dos judeus especificamente. Então você tem dois objetivos aí. Primeiro, mostrar que Jesus cumpre todas as profecias anunciadas na tradição judaica. Esse é o primeiro objetivo, ou seja, dizer para os judeus que, se eles quiserem, eles têm as condições de reconhecerem Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, tá? Não de acordo com as tradições judaicas no sentido de Talmud, Cabalá e o Escambau, mas no sentido da Torá e da Tanakh, ou seja, a lei e os profetas, tá? Então, quando você vai lá no core, né, da tradição judaica, o que realmente está sendo falado no Antigo Testamento, que para os cristãos virou o Antigo Testamento, né, Torá e a Tanakh, estão falando de Jesus Cristo. E se os judeus quiserem, eles podem reconhecer isso. Como? Aí tem lá, desde o começo do livro de Mateus até o fim. A genealogia, que é uma coisa que importa para os judeus e para os cristãos não, mas para os judeus importa. Então, se o judeu ele quer partir do ponto de vista da tradição dele para reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, qual é o caminho? O livro de Mateus. A genealogia, o cumprimento das profecias sobre o Messias, tá? E a reafirmação das leis, ou seja, Jesus vindo para dizer que ele é quem realiza a lei de Moisés. Ele é o cumpridor dessa lei. Tá? É ele que está fazendo isso acontecer, é ele que é o sucesso da lei de Moisés. Tá? Muito bem. Sendo assim, quando você vai para os outros evangelhos, Lucas, Marcos, João, o interesse não é exatamente o mesmo. Então eles contam mais ou menos a mesma história, porque tem que ser assim, né? Aliás, os evangelhos, os sinóticos, né, os 4 que estão na Bíblia oficial, por que eles estão lá e não os outros, né, que são chamados apócrifos? Porque existe uma profunda concordância da história que está sendo narrada. Muitas pessoas da época de Jesus falaram que ele fez outras coisas que não estão escritas nesses evangelhos. Que ele fez coisas que não foram relatadas nesses 4 evangelhos e que ele também falou coisas que não estão escritas nesses evangelhos. Só que a igreja falou, vamos controlar isso aqui numa narrativa que seja mais ou menos a mesma, homogênea, né? Homogênea e que tenha mais ou menos uma linha reconhecível, né? Independente de qual evangelho que você leia dos sinóticos, dos 4, você vai saber da mesma história, né? E não vai ficar confuso com os mitos e lendas que foram jogadas junto ali, independente delas serem verdadeiras ou não, essas outras histórias. Então eu não estou nem dizendo que a preocupação da igreja tenha sido realmente a de investigar coisa por coisa, tudo que foi alegado nos apócrifos, para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Eles não teriam condições de fazer isso nem que eles quisessem. Essa discussão, ela vem até hoje, né? Os scholars que estudam a tradição cristã, eles investigam o problema até hoje, do que parece que é verdade, o que não é, o que tem mais prova, mais evidência ou não. Mas a igreja, enquanto líder religiosa, né, liderança religiosa, ela não pode ficar esperando essa discussão para dizer para as pessoas qual é a história verdadeira. Então tá aqui os 4 evangelhos, essa é a história verdadeira, vamos daqui para frente, tá? Então você tem os 4 evangelhos, um deles especialmente dirigido aos judeus. E os outros não. Os outros são dirigidos às nações em geral, né?
Para não dizer o de João, que é um evangelho super místico, espiritualizado, uma coisa bem universal mesmo. Aí não é nem para os gentios, nem para os judeus, é simplesmente para o potencial espiritual da humanidade como um todo, né? Então é por esta razão, em primeiro lugar, na verdade é a única razão que importa aí para nós, respondendo a pergunta do nosso amigo Rodrigo do WhatsApp, a razão é essa. Tá? Este livro precisa responder a questionamentos especificamente judaicos, especificamente dos judeus que vão ser chamados à conversão. Então vamos supor que você tivesse um amigo judeu e você quer converter ele. Tá? Você quer falar assim, converter é uma expressão que pode parecer até violenta, né? Não é que você quer converter ele, mas você quer dar o testemunho, supondo que você seja cristão, tá? Você tem um amigo judeu e você quer dar o testemunho de Jesus Cristo para ele. Qual é o melhor meio para fazer isso? A Bíblia inteira, óbvio, mas especialmente o Evangelho de Mateus, tá bom? Porque lá certas questões específicas que só os judeus têm vão ser respondidas. Então, esse é o objetivo, tá? Por isso que existe um detalhamento das leis. Mas, por falar em leis, temos que entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão para esclarecer algumas questões. Os judeus não têm só os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos é meio que a base da revelação, né? Você pode dizer que é o que Deus falou, e é perfeitamente concordante com aquilo que Jesus ensinou. E em cima disso existe a tradição judaica, sacerdotal, levítica e o caramba, que inventou um monte de coisa. Ou seja, em cima do que Deus deu, digamos assim, o pão da vida, sem fermento, veio o fermento dos fariseus, para usar uma linguagem cristã que está na própria Bíblia, eu não estou inventando isso, tá? Qual é o alerta? Cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento dos fariseus? É que os rabinos colocaram em cima das palavras de Deus. Então todo o Talmud, a tradição deles, tradição oral, aquela coisa toda. Como, aliás, as igrejas cristãs também têm. Você vai nas igrejas mais tradicionais, mais antigas, católica, ortodoxa, eles também têm a tradição oral com um monte de coisa que não consta da Bíblia, mas para a igreja é autoritativo, porque faz parte da nossa tradição. Então nós temos que seguir tudo isso aqui. Os judeus também têm isso, eles foram os caras que inventaram isso, na verdade, praticamente, né? E aí você tem o problema de que quando você fala das leis, dos 10 mandamentos, você está falando de uma coisa. Quando você fala de todas as leis que os judeus teriam que seguir, você está falando de outra. Tá? Jesus simplificou isso quando um cara perguntou para ele justamente como que se faria para seguir as leis, né? Porque ele estava justamente confuso, era um judeu, estava confuso com essa situação de 600 leis, 620, sei lá quantas leis para seguir, nos mínimos detalhes. Estava confuso com isso, porque é para confundir qualquer ser humano, porque serve essas coisas, né? Para o diabo ter mais poder no mundo, para afastar as pessoas de Deus. E o cara foi perguntar para Jesus, que é a pessoa certa para você perguntar esse tipo de coisa. E Jesus falou assim, cumpra 2 mandamentos. Então, ele poderia ter falado só dos 10. Falado assim, não, esquece o fermento dos fariseus, volta para os 10 mandamentos que vai dar tudo certo. Mas ele simplificou mais ainda, ele falou, tem 2 só. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Acabou, matou. E ele falou, essa é toda a lei e os profetas. Toda a Torá e a Tanakh. Ou seja, isso aqui resolve. O resto é invenção humana. Então você tem que saber se você quer seguir a Deus ou aos homens. Tá bom? E aí você pode reconhecer isso, você pode identificar isso muito rápido, se você quiser, porque lá nos 10 mandamentos você tem amar apenas a Deus, que é um Deus ciumento. Depois você tem não blasfemar contra Deus, não usar o nome de Deus em vão. E aí você tem os outros mandamentos, as várias cláusulas de amor ao próximo. Honrar os pais, não matar, não roubar, não mentir, etc. Tudo isso daí está no amor ao próximo. Se você amar ao próximo como a ti mesmo e acima de tudo amar a Deus, está resolvido o problema. Você não precisa ficar decorando um monte de leizinha, não. Basta você ter isso no seu coração. Bom, esse foi o ensinamento de Jesus para a humanidade, ou seja, os cristãos, quem quiser, quem tiver interesse, prosseguir numa evolução moral e espiritual daí para diante. Mas tem gente que quer vir daqui para trás. Porque o ser humano gosta de ser escravo. Esse é o problema do ser humano. Ele gosta de ser escravo. Então Jesus ofereceu a libertação. O que eles fizeram com ele? Mataram ele. Não, nós não queremos liberdade. Nós queremos ser escravo. Cadê o nosso Messias para nos escravizar e destruir tudo? É isso que eles querem, né? Embora eles achem que vai ser uma salvação. Mas não vai ser uma destruição generalizada. E esse problema vem até hoje.
Tá? De modo que, como cristão, você tem que ter clareza com relação ao que significam as leis do ponto de vista cristão e entender que isso é diferente das legislações que os outros têm. Os judeus, os muçulmanos, seja quem for. Tá? Jesus veio simplificar e te libertar da escravidão, da religião. Você vai querer isso aí ou você vai querer ficar enrolado no problema dos outros lá, das invenções dos homens? É uma escolha sua, entendeu? Então, o que eu estou dizendo é, essa menção das leis detalhadas, né, que está no livro de Mateus, não tem a mesma ênfase nos outros livros, porque isso realmente não importa. Se você tiver os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, está tudo resolvido. Jesus mesmo que falou isso. Ninguém tem autoridade para disputar com Jesus isso. Não tem. Por isso que as pessoas têm que ir primeiro, né, os religiosos, têm que ir primeiro desarmar, né, desligar as pessoas de Jesus. Né, desfazer o discurso cristão verdadeiro e tirar a credibilidade. Jesus falar que ele era outra coisa, né, não quem ele disse que ele era, e a partir daí tentar fazer o povo voltar para a confusão antiga. Tá? Esse aqui é o projeto. Então, minha sugestão é, vá do amor a Deus e ao amor ao próximo para frente, identificando que Deus te dá o discernimento, se você quiser, para em cada situação que você vive, discernir o quanto que você está sendo fiel à lei do amor e o quanto que você não está sendo fiel para você se corrigir. Pedir o perdão, contar com a misericórdia e melhorar. Então o processo que Jesus inaugurou é um processo de consciência, de esclarecimento de consciência e de discernimento espiritual. Tudo com base no Espírito Santo. O ser humano não está inventando nada. Deus que nos dá isso daí. Mas tem gente que tem medo de ter um relacionamento com Deus. Tem medo, não aguenta. Então tem que ir atrás de seres humanos para mandar eles fazerem alguma coisa. E ficar colocando regrinha, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá bom, vou fazer o quê? Tem gente que gosta disso. Tá? Cuidado com a tendência das religiões cristãs de voltar às práticas judaicas. Tá? Porque isso era um problema que os próprios apóstolos de Jesus já sofreram na época deles. É só você ler as cartas para você ver. Pedro lidava com esse problema, Paulo lidava com esse problema, porque o pessoal queria voltar às práticas antigas. Por quê? Porque te dá segurança. Se Deus fala para você, entre aspas, fala o caramba, o ser humano que tá inventando, tá? Vamos supor que Deus falasse, entre aspas, tá? Alguém falou para você que Deus falou que não é para mascar chiclete. O que você faz? Você não masca chiclete. Pronto, eu sou um santo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não pode comprar a santidade. E você não pode, muito menos ainda, comprar o amor de Deus. Não é assim que funciona a vida espiritual. Isso é vida religiosa. É a pior coisa que tem. É fingir que está ligado com alguma coisa sagrada. Não tem nada a ver. Tem as artes, tem a igreja, o templo, a música, as roupas, o ritual, bababá. Tudo representa o sagrado. Mas dentro do ser humano, que é o que interessa, tá tudo podre. Entendeu? Tem que pensar o contrário. Você tem que inverter essa lógica. Eu quero me relacionar com Deus no meu coração. Eu quero estar diante dele o tempo todo. Respondendo pela minha vida com responsabilidade, buscando ter consciência, pedindo discernimento para ele. Independente do que pareça que seja para os outros. Os outros podem achar que eu sou maluco. Isso é problema deles, não é meu. Então, aliás, eu vou ter um texto que eu escrevi hoje para ser publicado nos próximos dias sobre a diferença, as principais diferenças. Eu contei 6, tá? As principais diferenças entre a vida religiosa e a vida espiritual. Isso é super importante a gente entender, tá? Mas enfim, deu pra entender? Então, existe os 10 mandamentos, os judeus em cima disso aí, os rabinos lá, enfim, o pessoal da religião que ganha dinheiro com isso, né? Eles sobrevivem com isso aí. Representando Deus, né? Ah, eu sou o representante de Deus, tá bom? Então me dá o seu dinheiro que eu vou te ensinar. Esse pessoal criou uma parafernália, uma burocracia religiosa, que é o fermento dos fariseus. Um monte de regra pra encher o saco dos outros. E escravizar o ser humano, porque é insuportável isso daí, né? Aí eu crio um monte de regra, então você tem que vir aqui, pagar com sacrifício de sangue. E se você não puder, me dar um dinheiro aí, que eu resolvo o seu problema com Deus. É um negócio nojento, repugnante, tá? E eu não tô sendo anti-judeu, antissemita não, porque os cristãos fazem a mesma coisa. E aliás, esse é o tema de um outro texto que virá, não essa semana, acho que talvez semana que vem, sobre por que o antissemitismo cristão é hipócrita. Eu vou falar isso aqui. O antissemitismo cristão é hipócrita. E eu vou mostrar por quê. Tá? Porque não tem nada que os judeus fizeram de errado que os cristãos não fazem ainda pior. E eu vou falar por quê depois. Mas não é o assunto de hoje.
O que eu estou dizendo hoje é o seguinte, tinha lá as leis, tá? Que Deus deu para o ser humano, tá? Aqui os 10 mandamentos. Isso aí é amar ao Deus e amar ao próximo, tá? Mas de um jeito mais prático, uma forma mais prática de colocar, porque o povo tinha menos discernimento espiritual. Quando chegou na época de Jesus, chegou uma hora de um amadurecimento espiritual. Então Jesus falou, agora eu vou trazer vocês aqui para um nível superior. São 2 regras, na verdade, e tudo é explicado por essas 2 regras, amar a Deus e amar ao próximo. Deu uma subida de nível. Mas mesmo assim o pessoal queria voltar para o nível antigo, até como hoje as pessoas também querem. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito para as pessoas que tinham esse tipo de problema, os judeus, que tem que resolver o que eu faço com as profecias. Jesus resolveu. O que eu faço com as leis? Jesus resolveu. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é para os judeus, principalmente para os judeus. Falando aqui, ó, tá resolvido. Se vocês não quiserem acreditar, vocês não vão acreditar, mas não é por falta de razão, porque as razões estão aqui. Tá? Dito isso, o que acontece? Quem tem uma busca espiritual vai desfazer da legalidade dessas regras práticas cada vez mais e valorizar cada vez mais o discernimento e a responsabilidade individual em cada momento da sua vida. Então é uma tendência espiritual. Enquanto que, por outro lado, a tendência religiosa qual que é? Voltar para as regrinhas, chegando até na culminação no projeto das leis de Noé para os gentios. Então, os judeus eles têm essa convicção, eu estou falando do pessoal mais tradicional, cabalista e tal, os rabinos mais ortodoxos, enfim, o pessoal das antigas, digamos assim. Eles têm a convicção de que Israel, eles, né, que se chamam Israel, que eles são Tikkun Olam, né? Eles são a luz do mundo, ou seja, eles vão trazer a Torá para o mundo e eles vão reformar o mundo. Tikkun Olam é isso, né? Nós vamos reformar o mundo, consertar o mundo. Então tá bom. Como que eles fazem isso? Eles dizem que eles são melhores do que nós, né? Porque eles são herdeiros de sangue do povo eleito, que é a aliança que Deus fez com Abraão, blá blá blá. Então eles têm todas as leis, as regras deles lá, que são maiores, assim, mais extensas e mais complexas do que o resto de nós tem que seguir. Então os gentios, que somos nós, somos inferiores aos judeus. Para nós, valem as leis de Noé, que eles têm lá, vai no site do Chabad Lubavitch, no Chabad Lubavitch tem lá as regras. São 7, a primeira é não cometer idolatria, só há um Deus, e aí tem as outras lá. Dá uma estudada e você vai entender que esse é o objetivo religioso tradicionalista para todas as nações. Israel sendo o centro do mundo, que vai emanar a luz, né, da Torá para o mundo inteiro, enquanto os judeus realizam o sacerdócio, ou seja, um povo de sacerdotes. Essa é a tese deles, então estou falando que eu acredito nisso. A tese deles é que eles são um povo de sacerdotes e eles vão praticar Tikkun Olam, eles vão reformar o mundo como? Devolvendo os gentios a regra de Deus, a lei de Deus, através das leis de Noé. E a primeira lei de Noé é que você não vai praticar idolatria, o que significa que se você é cristão e acha que Jesus é o filho de Deus, você é um idólatra. Ou você muda de ideia e renuncia à ideia de que Jesus é filho de Deus, ou então eles vão decapitar você, vão cortar a sua cabeça fora. Isso tem que ser dito. Esse é o objetivo das leis de Noé. Tá? Tornar a crença cristã ilegal. Prática de idolatria. E não é muito diferente do que os muçulmanos acreditam, não. Os muçulmanos têm um outro jeito, né? Um outro caminho legal, jurídico aí. Dizer que é a abrogação, né? Quer dizer, se você é cristão e você não entendeu a revelação islâmica, você não tem que ser morto, mas você tem que entender que você não está do lado mais evoluído do progresso espiritual, porque a profecia de Maomé foi posterior à de Jesus Cristo, que eles consideram um profeta também. Então eles falam aqui tem um upgrade maior, né? A versão 3.0. Então os judeus é 1.0, Jesus 2.0 e Maomé 3.0. Então você está desatualizado, você está com a versão 2.0. Enquanto você está com a versão 2.0, você não está errado, mas você não está também esclarecido, não está atualizado. Então você pode até ser cristão, mas você não pode falar para os outros serem cristãos não, porque você não tem o upgrade, a última versão. Então como é que você vai falar para os outros serem cristãos? Você não tem esse poder. Você pode ser cristão se você ficar quietinho dentro da sua casa, sem ler a Bíblia fora da sua casa e falar para ninguém a respeito disso. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui seria ilegal no país muçulmano, na Sharia. E até reuniões com outros cristãos em locais de culto cristão poderia ser considerado ilegal também. E aí também, ó, cortar o pescoço. Porque se você vai numa discussão pública, aí vale, na legislação muçulmana, a abrogação. O que é a abrogação? Se você já tem acesso à revelação islâmica,
que é a versão 3.0, você não pode mais dizer que você acha que a 2.0 é correta. Porque você é obrigado a entender que a 3.0 é correta, porque veio depois. Post hoc ergo propter hoc. Esse é o nome da falácia em latim, né? É verdadeiro porque veio depois, né? Mas a tradução seria mais ou menos esta, né? Post hoc ergo propter hoc. Então, essa é a teoria da abrogação na jurisdição, na legislação islâmica, é basicamente isso, né? Uma falácia. Mas quem sou eu pra falar, né? Porque daqui a pouco os caras vêm cortar... Eu não sei quem vai querer cortar minha cabeça primeiro. Se vai ser os judeus que vão, na verdade, mandar os maçons, são os funcionários deles, né? Cortar minha cabeça. Ou se vai ser os próprios muçulmanos. Eu não sei. Vai ter muita gente querendo cortar a cabeça dos cristãos. Isso eu posso garantir pra você. Então, assim, não se preocupe com esse negócio de legislação. A lei do amor é a lei de Deus, né? É a verdadeira lei de Deus. Então você tem que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai ser cristão, sabe por quê? Diferente dos judeus com Tikkun Olam mandando os maçons arrancar sua cabeça fora, você não vai querer arrancar a cabeça de ninguém, porque os outros não são cristãos. Da mesma forma, você também não vai mandar, apesar dos muçulmanos querer arrancar a sua cabeça, porque você está na versão 2.0 e deveria fazer a 3.0, né, a abrogação, você pode até querer cortar a sua cabeça fora, mas você não vai querer cortar a cabeça fora de nenhum muçulmano. Pelos frutos conhecereis a árvore. Você é cristão, você vai dar outra face. Ou seja, você vai dizer para os outros, como Jesus falou, vocês querem me matar, vocês vão fazer isso. Porque é uma decisão sua, mas eu estou bem com Deus, eu não estou praticando o mal. E eu estou de bem com Deus, aceitando a providência divina que me colocou, se for me colocar, né, na mão dessas pessoas. É Deus que manda, não sou eu. Então, pelos frutos conhecereis. O cristão perdoa. O cristão entende que as pessoas estão confusas. Os judeus estão confusos, os muçulmanos estão confusos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E não tem problema. No sentido que as coisas têm que ser assim até que tudo seja revelado no fim. Tá bom? Então é isso. Acho que deu para entender por que no livro de Mateus tem mais detalhamento das leis. É porque isso precisa. Os judeus precisam disso. Você não. Se você for cristão, você não precisa. Se você acha que você precisa, é porque você está voltando àquele antigo jeito religioso de ser, que muita gente precisa, que é de uma receita de bolo, né? Eu quero ser salvo. Então, 2 Pai Nosso, 10 Ave Maria, você vai na igreja de domingo, comunga, jejua, faz um negócio lá. Pronto, a receita tá aqui, eu vou ser salvo. É isso que você está querendo. Tá? E Jesus veio trazer uma coisa muito mais sofisticada, muito mais adequada à dignidade espiritual do ser humano. Você pode ter um relacionamento com Deus no seu coração. Deus pode te dar discernimento espiritual para que a cada momento da sua vida você seja tão infalível quanto que ele queira que você seja. Isso é muito superior a qualquer receita de bolo. Tá bom? Mas preste atenção, nenhum religioso jamais vai admitir isso, porque se eles admitirem que você pode ter um relacionamento com o Criador de todas as coisas diretamente, eles vão perder o emprego. Presta atenção, essas pessoas elas vão ficar apavoradas. A vida espiritual apavora o pessoal que vive da vida religiosa. Dá pra entender? Então é isso. Acho que eu respondi a pergunta do nosso amigo aí. Qualquer outra pergunta que tenham, pode colocar comentário no WhatsApp, pergunta no WhatsApp, comentário no YouTube ou mandar e-mail pra mim, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.